Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo bonito do sexto ano. Como é que vocês estão? Estão bem? Então, gente, nessa semana a gente vai terminar aquilo que a gente estava vendo na outra semana ainda, que era do Império Romano. Lembre-se, Roma foi tão grande, se tornou, né, uma grande civilização de domínio de vários povos, que a gente passou, primeiramente, pela monarquia romana. O que significa isso? Quer dizer que existia um rei ou reis na cidade depois do grande reino de Roma. Depois disso, a gente viu, né, que Roma passou de monarquia à república. Quer dizer que quem mandava não era mais um rei ou uma rainha, né? Mas sim quem mandava lá mesmo eram os senadores, né? A palavra república que vem, né? República, daquilo que é público, aquilo que todo mundo que é, né, tipo, governa, né, eleito por um povo, por um tempo, né? Quando os senadores abusaram do poder, caíram e deram um golpe, tendo ditadura, né? Que a gente viu, né? Do grande Júlio César, depois do Marco Aurélio, que teve um caso com a nossa querida Cleópatra. Depois disso, né, instauraram em Roma o império. No fim de todos aqueles, né, ditadores, aqueles militares, né, que chegaram a Roma, só ficou um no poder, que era o Otávio Augusto, o primeiro imperador de Roma e que mandou tudo. Ele governou tão bem Roma que Roma passou por um tempo chamado, né, de Pax Romana, para vocês lembrarem, né, do que a gente está vendo. Agora a gente vai dar continuidade, né, para saber que esse tempo de paz não vai durar muito tempo. Vão vir outras guerras em Roma, ao ponto de Roma mesmo cair, né, ser destruída, acabar se tornando apenas um império pequenininho, né? E a gente vai entender nessa aula por que isso acontece. Para vocês saberem, é a primeira vez que a gente vai falar do surgimento do cristianismo. Eu sei que quase todo mundo da sala, ou a grande maioria, né, é cristão, ou seja, acredita em Cristo. E é nesse momento que a gente vai falar do nascimento de Cristo e como que o cristianismo, ou seja, né, a pregação de Jesus Cristo, ajudou Roma a cair. Isso mesmo, gente. Roma cair. Porque vocês lembram que eu falei? Jesus Cristo nasceu na Judéia, né? Nasceu lá em Belém, né? Nasceu, né? Como é que fala a lenda? Jesus Cristo nasceu, né, dentro de um estábulo, né, com animais em voltas. Mas o que a gente quase não fala é que Jesus Cristo era né? Ele era romano. Sim, mas tia, Jesus Cristo nasceu na cidade de Roma? Não, gente. Jesus Cristo nasceu na cidade de Belém. No momento, a cidade de Belém era dominada por romanos. Sim, quem governava a cidade de Belém, depois Jerusalém, por onde Jesus Cristo passou, eram os romanos. Então é isso que a gente vai ver, né, nessa aula para dar continuidade e terminar esta unidade. Bora lá? Sempre tenham com lápis, né? E lápis, né? O caderno na mão, gente. Bom, a gente tinha visto, né, que Roma estava se expandindo, né? Por bastante, Roma estava crescendo, né? E como que Roma conseguiu crescer tanto? Roma cresceu muito, principalmente porque Roma era um império que se baseava sua economia através do comércio. Ou seja, né, que através do comércio quer dizer que Roma comprava e vendia coisas. Como é que facilitava? Nossa, pensa, Roma era um grande território. Vamos ver aqui. Olha onde que Roma conseguiu se expandir. Vinha lá, né, de baixo e acabou crescendo, crescendo, crescendo e se expandiu. Como é que a gente vai organizar e como é que desse tamanho vai facilitar essa economia, esse comércio romano? O que era facilitado? Roma também usava um negócio chamado moeda, que vocês conhecem bem, né? Tá vendo as moedas, ó? Olha como eram as moedas antigamente. Elas, né, também que nem a gente tem hoje, né? Elas
Tinha um lado de uma moeda, o outro lado. Nessas moedas eram cunhadas, né, principalmente os imperadores romanos, né, aqueles que mandavam em Roma. Por que ter a mesma moeda ajudava o comércio romano? Imagina, é a mesma coisa de quando a gente vai para um outro país, né? Quando a gente vai para um outro país, a gente não tem que trocar a nossa moeda, porque a moeda brasileira, o real, não dá para usar, por exemplo, nos Estados Unidos com $1. O que facilitava, então, ter a mesma moeda? Isso era a mesma coisa que lá na Macedônia que a gente viu. Se a gente tinha a mesma moeda em todo o território romano, os comerciantes não precisavam trocar moeda. Eles poderiam comprar na cidade de Roma com a mesma moeda que eles comprariam em Jerusalém, né? Porque como o território, né, tudo isso faz parte de um mesmo império, quer dizer que teriam a mesma moeda. Outra coisa que ajudava muito esse comércio era ter estradas, gente. E todas as estradas levavam à cidade de Roma. Tanto que até hoje existe um ditado, né? Todos os caminhos levam a Roma. Sim, naquele momento, todas as estradas que já existiam e depois foram construídas pelo Império Romano, todas elas levavam a Roma, né? Porque daí ficava fácil a circulação, né? Porque eram levados a cavalos, por burros, né? Esse comércio. As cidades, né, eram todas interligadas por essas estradas, como, por exemplo, de Roma a Mesopotâmia, né, que era um outro, lembra que é o outro país que a gente viu, a Palestina, que é onde Jesus Cristo nasceu, né, ao Egito, que é ali no norte da África. Tudo isso eram levados por, né, o comércio era interligado pelas estradas entre essas, né? Quais eram as principais cidades comerciais? Alexandria, sim, lembra aquela cidade, grande cidade criada por Alexandre o Grande, lá no Egito? Então, que era o maior porto do leste mediterrâneo. Essa cidade também foi dominada pelos romanos. Então, Alexandria deixa de ser uma cidade macedônica e passa a ser uma cidade romana. Constantinopla será a capital depois de um tempo do lado de Roma, do Império de Roma, do lado oeste. Que Constantinopla é muito importante? Porque Constantinopla é a maior cidade do Oriente. Constantinopla fica, né, ali na divisa entre a Ásia e a Europa. E Tessalônica, que é a maior cidade grega que fica ali também no Mediterrâneo, né? Essas quatro cidades, essas três cidades, na verdade, elas vão, né, serão grandes cidades comerciantes, né, em que nelas se concentravam os produtos romanos. Quais produtos eram comercializados? Vou falar para vocês, vinham de vários lugares, por isso que vinham produtos dos mais exóticos possíveis. Tinham tecidos de púrpura sírios, que hoje fica a Síria, vidros egípcios do Egito e árabes, que eram, né, da região da Arábia. Especiarias, o que é especiaria, gente? Temperos indianos, seda da China, né? Animais selvagens, cavalos e marfim. O marfim, gente, é aquele, né, aquele chifre, assim, ó, aquele dente, na verdade, dos elefantes que vinham da África. Ouro e vinho da Gália, né, dos gauleses, que é o mesmo personagem do Asterix e Obelix. Perfumes da Arábia, peles, né, de animais da Bretanha. Onde fica a Bretanha? Bretanha, gente, é Inglaterra hoje em dia. Ouro, prata e peixes da Espanha, que é onde fica a Espanha hoje em dia, né? Esses aqui, gente, são grandes comércios, né? Grandes cidades de comércios que dá para se ver imagens, né, de comércios de Roma. Tem uma cidade que fica a 30 quilômetros de Roma, chamada Ostia, né? Ela era uma cidade administrativa que, assim, todos os produtos que deveriam ser enviados a Roma deveriam passar por Ostia primeiro para ser catalogado, né? Olha que legal que esse vídeo que eu achei aqui para vocês,
que dá para a gente saber como que é a cidade de Ostia atualmente. Vou mostrar aqui para vocês, gente. Olha aqui, ó. Ó, a cidade fica do lado de Roma. Olha, isso aqui tudo é vestígio do passado, né? Foram feitas escavações por arqueólogos, né, para descobrir essa parte que é da Roma antiga. Olha, né? Consegue identificar a arquitetura. Olha aqui, ó, ó. Vocês ficaram com vontade de ver? Eu fiquei com vontade de conhecer. Vou ter que voltar para Roma só para conhecer a cidade de Ostia, gente. Que vida dura! Vocês vão também querer conhecer. Vocês viram os arqueólogos trabalhando? É aquilo que eu falei para vocês, que faziam escavações, tem que ver tudo, né? Aos pouquinhos, com cuidado, porque é tudo muito frágil, né, gente? Tem 2000 anos aquilo tudo, né? Imagina você conseguir tirar, limpar tudo, e isso ter sobrevivido ao tempo mais de 2000 anos, gente. Praticamente 2000 anos e 20. Olha isso, né? Então, é por isso que né, a cidade de Ostia era muito importante. Era uma cidade administrativa, mas que era uma cidade que você consegue ver o comércio dentro, né, da cidade. E como é que os arqueólogos descobrem que ali era comércio, outras coisas? Não tinha tanta coisa escrita, nem nada disso. É o que eu falei para vocês, conseguem ver vestígios de, por exemplo, produtos, de cerâmicas, né? Consegue ver até vestígio, por exemplo, de animais ali, então você consegue saber se é um matadouro, não é um matadouro, né? É tudo isso que é verificado para saber o que significa que eram aqueles prédios, né? É bem legal, né? Se um dia vocês puderem, né, vão conhecer também, né? Como que o dinheiro, né, crescia na cidade de Roma, né, o Império Romano? O dinheiro não vinha só do comércio, o dinheiro vinha também, principalmente, dos impostos que se arrecadavam dessas várias cidades dominadas pelo Império Romano, né? Os soldados romanos iam lá, dominavam, falavam, agora essa cidade aqui faz parte do Império Romano e vai participar, né, desse império. Só que o império não vai durar muito tempo, né?
quanto mais crescia seu império, mais ficava fragilizado. Porque, imagine, quanto mais poder, né, vai se criando, mais possibilidade de ter disputa de poder, gente, por, né, quem que vai ser o dono de, né, de tudo isso? Isso que é as questões. Além disso, né, além do problema, né, que eu falei, né, do poder, de disputa de poder, vai surgir também uma outra questão que é de extrema importância até hoje para a gente, o cristianismo, né? O que é o cristianismo, gente? O cristianismo nada mais é do que essa doutrina, essa religião que foi pregada por um carinha chamado Jesus Cristo, né? O Jesus Cristo nasceu na cidade de Belém, né, pelo que se diz, né, na Bíblia, e ele era morador de Judeia. Judeia, gente, é a atual Palestina, que fica ali do lado de Israel. Não é à toa que Jerusalém, que é a capital de Israel, até hoje é uma cidade que ela é disputada por árabes, né, por muçulmanos, por cristãos e por judeus. Além de, né, ai tia, mas Jesus era cristão? Não, gente. O cristianismo vai nascer da pregação de Jesus Cristo. Jesus mesmo em si era judeu. Isso mesmo que vocês estão ouvindo. Jesus nasceu judeu, mas criou uma nova religião a partir do seu nascimento, né? Como que é essa doutrina dele? Por que vai criar tanto problema assim? O que é a questão? Jesus dizia o seguinte: só existe um único Deus, né? Que vai salvar todas as pessoas, contando que elas sejam humildes. Qual é o problema do cristianismo com o Império Romano, né? O imperador romano, ele era chamado de Augusto. Augusto significava divindade. Quer dizer que, teoricamente, o imperador romano foi enviado à Terra e ele era divino porque ele tinha, né, aura dos deuses romanos. Que, quando eu digo deuses, quer dizer que Roma, né, em si, as pessoas de Roma eram politeístas, acreditavam vários deuses, assim como os gregos, tá? E o que Jesus falava? Nananina, não. Só existe um Deus aqui, né? E ninguém é divino, não, né? O que Jesus falava? Não, não é o imperador que é divino, né? Tipo, negava essa divindade. É por isso também que muitos patrícios, ou seja, muitos romanos, vão perseguir cristãos, além da possibilidade de negar os deuses romanos. Olha isso, falar que só existia um Deus. Muitos desses cristãos, né, que falavam que deveriam todos compartilhar as coisas, os patrícios, que eram os mais ricos, falavam: todas as desgraças que acontecem em Roma são culpa desses cristãos aí, né? Isso, quando Jesus Cristo falava que não, que todo mundo é filho de Deus, isso dava possibilidade dos mais pobres, inclusive dos escravizados, de se rebelarem, né? Isso vai causar uma grande crise no império, né? Essa imagem aqui, ó, gente, existem várias representações de imagens dos cristãos sendo perseguidos. Agora vamos dizer uma coisa. Vocês conseguem me dizer quem é este cara aqui? Vamos lá, dar um segundo. Se alguém aqui chutou que este cara aqui é Jesus Cristo, como Jesus Cristo, sim, é Jesus Cristo, vocês estão super certos. Gente, eu sei que vocês vão ter uma grande discussão amanhã, né, depois da aula. Mas é o que é o seguinte: por que Jesus Cristo não teria como ser de olhos claros, cabelos meio claros, de olhos claros? Inclusive Maria não poderia ter aquela cor de pele clara e olhos claros. Gente, Jesus Cristo nasceu na cidade de Belém, morador de Judeia, né, atual Palestina. Naquela região, gente, não existiam pessoas loiras de olhos claros, tá?
né? Todas as pessoas moradoras da região, ali quase no Norte África, com a Ásia, gente. As pessoas que nasceram no Oriente Médio, elas têm um tom de pele um pouco mais escuro, né? O cabelo, o tom do cabelo é bem mais escuro. Então existia uma grande possibilidade, na verdade, de Jesus Cristo ser assim. Por que provavelmente até hoje Jesus Cristo é representado de olhos claros, né, e de pele clara? Porque o cristianismo foi espalhado pelo mundo todo através dos europeus. E, gente, os europeus vão dizer que o maior representante de Deus na Terra, que foi Jesus Cristo, era quase negro, né, de olhos escuros, cabelos escuros, sendo que eles escravizavam pessoas. Tá aí uma coisa para vocês pensarem. Não só para vocês pensarem, como eu vou mostrar para vocês, né, para vocês verem como é uma discussão muito atualizada, que é feita até hoje. Esse jornal aqui, ó, né, esse jornal que eu trouxe para vocês, fala dessa, né, dessa possibilidade de aparência de Jesus Cristo ser assim. Ó, gente, essa reportagem é de 2 anos atrás, de março de 2 anos atrás, da BBC, que é um grande jornal, né, britânico, né, ou seja, inglês, que dizia o que os historiadores dizem sobre a real aparência de Jesus, né? É o que eu mostrei para vocês. Qual possibilidade seria disso, né? Foram séculos e séculos de eurocentrismo, ou seja, quer dizer que os europeus mostrando-se melhor do que os outros, né, superior aos outros, tanto na arte quanto na religião, para que sedimentasse a imagem mais conhecida de Jesus Cristo, um homem branco, barbudo, de longos cabelos castanhos claros e olhos azuis. Apesar de ser um retrato já conhecido pela maior parte de cerca de 2 bilhões de cristãos do mundo, trata-se de uma construção que pouco deve ter tido a ver com a realidade. O Jesus histórico, apontam os especialistas, muito provavelmente era moreno, baixinho e mantinha os cabelos aparados, como outros judeus da época, que eu falei para vocês. Jesus Cristo é o primeiro cristão? Não. Os apóstolos foram os primeiros cristãos. Jesus Cristo era judeu, gente. Por quê? Porque é a partir de Jesus Cristo que nasceu o cristianismo. O Jesus, né, a dificuldade para se saber como era a aparência de Jesus vem da própria base do cristianismo, a Bíblia, conjunto de livros sagrados cujo Novo Testamento narra a vida de Jesus. E os primeiros desdobramentos da sua doutrina não faz qualquer menção sobre a sua aparência. Nos evangelhos, ele não é descrito fisicamente, nem se era alto ou se era bem baixo, apessoado ou forte. A única coisa que se diz é a sua idade aproximada, cerca de 30 anos, comenta a historiadora neozelandesa Joanna Taylor, né? A professora do departamento, né? Essa ausência de dados é muito significativa, parece indicar que os primeiros seguidores de Jesus Cristo não se preocupavam com tal informação, que para eles era mais importante registrar as ideias e os papos desse cara do dizer como que ele era fisicamente, afirmou outro historiador, né? Isso é verdade. Em 2001, para um documentário produzido pela BBC, o especialista forense em reconstruções faciais, né, utilizou conhecimentos científicos para chegar à imagem que pode ser considerada próxima à realidade. A partir de 3 crânios do século I de antigos habitantes da mesma região onde Jesus teria vivido, ele e sua equipe recriaram utilizando modelagem 3D como seria um rosto tipo que pode muito bem ter sido o de Jesus. Que é essa aqui, gente. Nada a ver com o que vocês conhecem, né? Esqueletos de judeus dessa época mostraram que a altura média era de 1,60 m e que a grande maioria deles pesavam 50 quilos. A cor de pele é uma estimativa. Taylor chegou à conclusão semelhante sobre a fisionomia de Jesus. Os judeus da época eram biologicamente semelhantes aos iraquianos de hoje. Assim, acredito que ele tinha cabelos de castanhos escuros a pretos, olhos castanhos de pele morena, um típico homem, né, do Oriente Médio. Certamente ele era moreno, considerando a tese de pessoas daquela região e principalmente analisando a fisionomia de homens do deserto.
gente que vive sob sol intenso, né? O melhor caminho para imaginar a face de Jesus seria olhar para algum beduíno daquelas terras desérticas, andarilho nômades daquelas terras castigadas pelo sol. Outra questão é a cabeleira. Paulo escreve que é uma desonra para o homem ter o cabelo comprido, o que indica que o próprio Jesus não tivesse uma deixa longa, como costuma ser retratado. Para o mundo romano, a aparência aceitável para um homem eram barbas feitas e cabelos curtos. Um filósofo da antiguidade provavelmente tinha cabelo curto e talvez deixasse a barba por fazer, né? Então, nada a ver com essa aqui imagem, gente, né? Por isso que dá para se acreditar, não tem nada a ver com essas imagens construídas. Essa reportagem, se vocês quiserem terminar de vê-la, né, era só para mostrar para vocês da onde tinham vindo, principalmente, né, essa possibilidade. É que eu quero mostrar para vocês, né, da onde que vinha essa chance de Jesus Cristo, né, ser mais parecido com essa pessoa do que com aquela que a gente reconhece normalmente, tá? Isso é porque, principalmente, eu falei para vocês, né? O cristianismo foi muito repassado pelos romanos, né? E os romanos, né? E que são europeus, né? Eles não vão querer passar uma ideia de um Jesus Cristo que é moreno, quase negro, né? De que cabelos, né? São curtos, né? Quase um pouquinho desgrenhados, assim, né? A imagem parece, do que aqueles, né? Cabelos compridos e olhos claros que é construído. E vocês têm que ficar claro para vocês. Por que os romanos criticavam tanto, né, esse surgimento dessa nova religião? Porque é isso. Jesus colocava todas as pessoas em igualdade, né? Principalmente os pobres, os escravos. Jesus falava que todos eram filhos de Deus, né? E você acha que aqueles que eram mais ricos em Roma, né, que tinham propriedades, né, luxúria, tinham escravos, iam permitir ser colocado, né, igual com as pessoas mais pobres? Isso causou um grande problema, né? Vai causar tanto problema que vai causar também rebeliões, né, por causa do cristianismo, né? Isso, o cristianismo só vai ser o começo de uma crise, uma grande crise, uma forte crise que vai transformar o Império de Roma, né, vai desfazer quase, fragmentar, né, colocar em pedaços o Império Romano, né? Quais motivos que vão surgir principalmente por esse fim no Império Romano? O cristianismo, o aumento do luxo e gasto dos altos funcionários do exército, que, né, cada vez mais gastavam, mas não conseguia trazer esse dinheiro de volta. A falta de alimentos para a população por causa de seca e de plantações ruins, a circulação de mercadoria diminuía dentro do Império Romano. Por quê? Porque se você não tem alimento para poder trocar, você não tinha, né? Não servia de nada ter produtos sem alimentos. O aumento de produtos básicos, né, para a população mais pobre, transformando a população pobre mais miserável e trazendo mais fome à população. Além disso, como o luxo dele cada vez era mais alto, né, dos imperadores, dos funcionários, ao invés de eles compreenderem que a população não tem dinheiro para tudo isso, não tem dinheiro para pagar nem com moedas, nem com alimentos, eles não estavam nem, eles queriam só manter o luxo deles. Fizeram o quê? Aumentavam os impostos, né? Além disso, começa a criar-se uma intensificação da disputa de poder entre o exército e o imperador. Porque o exército pensava, poxa, a gente tá ali, ó, na dureza todo dia, defendendo as fronteiras romanas, e o imperador, ó, só aqui vida boa, né? Começa a se discutir isso. Alguns imperadores vão criar medidas para poder diminuir essa crise e tentar salvar o Império Romano. Vai chegar uma hora que não vai dar, mas vai durar um bom tempo ainda. O primeiro imperador a tentar isso é esse aqui, ó, gente. O imperador Diocleciano.
O Diocleciano vai governar, né, o Império Romano de 238 depois de Cristo a 305. Vai criar medidas para conter a crise. A primeira medida vai transformar Roma numa tetrarquia. O que é uma tetrarquia? Vai dividir o território romano, que é gigantesco, em 4 regiões. Cada uma vai ser governada por um governante que vai falar tudo que ele governa lá diretamente para o imperador Diocleciano. Além disso, ele vai editar, né, uma lei que chama Edito Máximo, né, em 301. Ele vai falar o seguinte, gente, o valor máximo do imposto vai chegar a tal, o valor máximo do preço do produto vai chegar a tal, mas também o valor no máximo da galera vai chegar a tal. Por que ele coloca essa lei de máximo? Para que a população, né, a população quer aumentar o preço das coisas, né? Mas os mais pobres não conseguem pagar, não adianta ficar aumentando, né? Então ele congela os preços no máximo. Congela também o salário no máximo. Ele fala, o exército quer aumentar o preço, quer ganhar mais. Mas, gente, não dá, a gente não está conseguindo arrecadar o suficiente, não tem como pagar mais se a gente não arrecada. Então faz isso. Depois dele vai vir o imperador Constantino. Esse carinha aqui, ó, né? O Constantino, ele é um imperador muito famoso, que é ele que vai criar a cidade de Constantinopla em homenagem a ele. O Constantino vai governar o Império Romano de 312 a 337. Vai determinar a lei de Édito de Milão, que é dos 313, que é liberdade de culto no território romano. Por que o Constantino vai fazer liberdade de culto? Por causa dos cristãos. Cada vez mais aumenta esse número de cristãos. Ele não dá conta. Esses cristãos vão começar a se manifestar, vão querer fugir, vão querer causar uma revolução. Não vai dar certo. Então, você reza para o Deus que você quiser. Seu Deus pode ser vários deuses. Seu Deus pode ser um só. Isso vai favorecer não somente os cristãos, como qualquer outra religião. Os judeus, os muçulmanos, né, os cristãos, vai também, né, os politeístas que acreditavam nos deuses, né, romanos, vai possibilitar tudo mais. Por último, quem vai tentar no máximo vai ser o imperador Teodósio, que é esse aqui, ó, gente. O Teodósio vai decretar o Edito de Tessalônica em 380. O que ele vai fazer? Ele vai se converter ao cristianismo e vai oficializar o cristianismo como o culto, a religião oficial de Roma. Por que isso, gente? Porque vai chegar um momento em que a força dos cristãos ela é tão grande, a palavra já foi levada a tão lugar que ele se vê forçado a trazer os cristãos para o lado dele. Não posso combatê-los? Né? Vou pelo menos me tornar, né, um cristão, porque daí todo mundo simpatiza comigo, né? Vou trazer os cristãos do meu lado, né? Cada vez mais tem cristãos, aí não tem rebelião, né? Vai ser assim, né? O que acontece? O Teodósio também vai chegar um momento em que o império está tão discutido que vão ser criadas 2 Romas, né? Olha o império aqui romano, gente. Isso aqui tem um livrinho de vocês, ó. Vai ser criado para melhor administração o Império Romano do Ocidente, que é esse aqui em laranjinha, né? A primeira sede, ou seja, a primeira capital desse império vai ser em Roma. Depois vai mudar para Milão. Tá vendo Milão? Vamos achar Milão aqui, galera. Cadê Milão? Cadê Milão? Oxi. Milão fica aqui também perto aqui, ó. Não tá aparecendo aqui, mas é bem aqui, ó, perto de Roma. E por último, a terceira capital que vai ficar depois de um tempo oficializada vai ser a cidade de Ravenna, aqui, ó. Vai dominar toda essa região. E vai ter o imperador só governando aqui. O Teodósio mesmo
vai governar esse lado aqui, ó, gente, que é o Império Romano do Oriente, tá? Que a capital ela é em Constantinopla, bem aqui na divisão. Gente, a gente vai estudar bastante Constantinopla. Constantinopla é uma cidade ultra mega power boa por lugar, tá? Olha aqui, se pensa o seguinte, se Roma depende muito do comércio, Constantinopla está no melhor lugar possível para o comércio. Por quê? Consegue chegar mais perto daqui, mais rápido, mais perto daqui, mais rápido, do que ter que fazer todo esse caminho aqui, né? Então, Constantinopla ela foi criada a capital desse lado por estratégia mesmo, gente, estratégia territorial. O que vai acontecer? Por que Roma, no fim, vai cair? Essa divisão, né, o Teodósio só dominando aqui e o outro imperador só dominando desse lado, vai ser enfraquecido porque povos que vão vir dessa região aqui, ó, visigodos, godos, né, tá vendo essa região aqui? Vão invadir o território romano. Esses povos vão ser chamados de bárbaros. Por que bárbaros, gente? Bárbaros porque, ó, quem era de Roma era considerado civilizado. Aqueles que já dominavam a arte, dominavam a escrita, a filosofia, né? Esses povos que vinham de cá, os hunos, os visigodos, os suevos, os godos, os germânicos, esse povo aqui não tinha a mesma civilização, não eram tão civilizados aos olhos dos romanos, né? Quem botou essa especificação foram os romanos, né? Então, para eles eram bárbaros, sujos, mal organizados, né? Eram, como fala, violentos, né? Não dá para conversar. Então, por isso que eles vão ser chamados de invasões bárbaras. Eu quero trazer para vocês aqui um videozinho para mostrando para vocês mais ou menos de como que aconteceu essas invasões, né? Tem que pensar que as invasões bárbaras, com esse nome bárbaro, quer dizer que os romanos consideravam os bárbaros, os outros povos que foram invadidos, de grupos também, né, inferiores. É isso mesmo que é chamado de inferiores. Vou trazer para vocês, então, para vocês entenderem um pouquinho, através de animação, de como é que aconteceu essas invasões bárbaras. Bárbaros aos povos que viviam fora das fronteiras do Império, que tinham culturas e tradições diferentes das suas e que não falavam Esses eram latim. romanos Estes bárbaros. povos eram politeístas, ou seja, adoravam vários Vocês já ouviram falar dos vikings? Bom, gente, os vikings eram povos bárbaros, considerados pelos romanos. deuses e organizavam-se em monarquias. No século V, alguns destes povos do centro e norte da Europa avançaram sobre as fronteiras ocidentais do Império Romano, desejando as riquezas que associavam aos romanos e pressionados pelo avanço dos hunos, um povo que invadia a Europa vindo da Ásia. Os bárbaros invadiram a metade ocidental do Império. Conseguiram conquistar Roma e as principais cidades romanas, acabando por criar vários reinos. Ao longo dos séculos V e VI, formaram-se na Península Ibérica dois reinos. No noroeste da Península Ibérica, os suevos criaram um reino com capital em Braga, outrora uma importante cidade romana. Influenciados por Martinho de Dume, os suevos converteram-se ao cristianismo. Quase todo o restante território peninsular fazia parte do reino dos visigodos, com capital em Toledo. Esta situação manteve-se até 585, quando os visigodos derrotaram os suevos e passaram a dominar toda a Península Ibérica. Influenciados pelas populações que haviam dominado, os visigodos também se converteram ao cristianismo, começaram a falar latim e absorveram muitas das leis e costumes romanos. Hoje em dia, ainda é possível encontrar vestígios visigóticos em alguns locais da Península Ibérica, como a Capela de São Frutuoso de Montélios, perto de Braga, ou a Capela de São Pedro de Balsemão, em Lamego. Os visigodos também foram excelentes ourives,
tendo deixado várias peças em ouro e prata. Ourives que, né? Gente, vocês viram que né? Todas essas, né? Tipo, dominação daquelas animações, é esses povos diferentes que foram dominando foram sendo dominados pelos povos que a gente chama de povos bárbaros, né? Então, pessoal, a aula, né, é isso. Quando vocês anotem as dúvidas de vocês, que depois a gente vai discutir mais um pouquinho para falar, até se vocês tiverem curiosidade mais para saber sobre, né, Jesus Cristo, diferente assim do que a gente imagina, e desses povos, né, por exemplo, os vikings, um que vocês conhecem bem, povos, né, bárbaros, é que vocês já ouviram falar na lenda do rei Arthur, né, e a espada de Excalibur? Bom, o rei Arthur era um rei pagão, né? Um rei que ele não era cristão e vai se tornar cristão com o tempo, e ele era um rei de um povo bárbaro, que era a Bretanha. Olha isso, viu como vocês já conhecem bastante sobre a cultura, né, bárbara? Mas a gente fala sobre mais disso na aula. Tchau para vocês, gente!